A empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária e o Núcleo de Estudos de Planejamento e Uso da Terra elaboraram, no ano de 1999, essa ótima figura que explica, que demonstra todos os aspectos das zonas naturais presentes do nosso município, o município de Mimoso do Sul. O nosso município, ele possui uma área territorial de 870,96 km², aproximadamente. Ele possui cerca de 5 zonas naturais. A primeira zona natural que nosso município possui, a zona chamada Zona 1, ela está representada no mapa na cor azul. Ela possui terras frias, acidentadas e chuvosas. E ela compreende uma área de 2% de todo o nosso território, todo o território do nosso município. A Zona 2, representada na cor verde, ela está na região predominante, na região norte do nosso município, tanto a oeste quanto a leste. Ela possui terras de temperaturas amenas, acidentadas e chuvosas, e ela compreende 24,40% de todo o território de nosso município. A terceira zona natural que o nosso município possui é a zona representada na cor rosa, que ela está predominantemente na região norte do nosso município. Ela é chamada de Zona 5, possui terras quentes, acidentadas e transição chuvosa seca. Ela compreende 34,20% de toda a área territorial do nosso município. A quarta zona natural que o nosso município possui é a chamada de Zona 6. Ela está representada na cor vermelha. Ela possui terras quentes, acidentadas e secas. E ela é a área que predomina em nosso município, uma vez que ela abrange uma área de 37% de toda a área territorial do nosso município. Ela está predominantemente na região sul e na região leste do nosso município. E a quinta zona natural que o nosso município possui é chamada de Zona 9. Ela está representada na cor vermelha e ela tem listras. A Zona 9 possui terras quentes, planas e secas. Ela compreende apenas 2,40% de toda a área territorial do nosso município. Ela está na região sudeste do nosso município, uma vez que ela está apenas nessa parte, na região sul e na região leste do nosso município, na divisa com o município de Presidente Kennedy. Essa tabela mostra a temperatura, o relevo e as estações de água das 5 zonas naturais que nosso município possui. A Zona 1, que possui terras frias, acidentadas e chuvosas, a temperatura média mínima no mês mais frio chega a ser aproximadamente de 7,3 a 9,4 graus Celsius. E a temperatura na Zona 1, temperatura média máxima no mês mais quente, varia de 25,3 a 27,8 graus Celsius. Em relação ao relevo,
A zona 1 apresenta um relevo, uma declividade maior do que 8%. E o número de meses secos que a zona 1 apresenta são 3 meses. Os meses que estão em U são meses chuvosos. Os meses que estão em P são meses parcialmente chuvosos. E os meses que estão em S são os meses secos. Portanto, nós podemos ver por meio dessa tabela que os meses chuvosos da zona 1 vai de outubro até abril. Por que ela possui 3 meses secos? Porque a cada 2 meses parcialmente seco é contado um mês seco. Logo, se tem 4 meses parcialmente seco, dividido por 2, temos 2 meses secos, com um mês seco, 2 mais 1, temos 3 meses secos. O mês seco da zona natural 1 é especificamente o mês de agosto. Os meses de maio, junho, julho e setembro são os meses parcialmente secos. Em relação à zona natural 2, em relação primeiro à temperatura, a temperatura média mínima no mês mais frio da zona 2 varia de 9,4 a 11,8 graus Celsius. E a temperatura média máxima no mês mais quente detectada, identificada na zona 2, varia de 27,8 a 30,7 graus Celsius. Em relação ao relevo, a zona 2 possui um relevo com declividade maior do que 8%. E a zona 2 também possui 3 meses secos. Em relação a meses chuvosos, parcialmente seco e seco, a zona 2 possui as mesmas estações chuvosas, parcialmente seca e seca da zona 1. Portanto, as meses chuvosos da zona 2 começa no mês de outubro e vai até o mês de abril. Os meses de maio, junho, julho e setembro são parcialmente secos. O mês de agosto é seco. A zona 5, em relação à temperatura, ela possui uma temperatura média mínima no mês mais frio que varia entre 11,8 a 18 graus Celsius. Em relação à temperatura média máxima no mês mais quente na zona 5, ela varia entre 30,7 a 34 graus Celsius. A zona 5 possui uma declividade maior do que 8% e ela possui 4 meses e meio secos. Os meses chuvosos da zona 5 são de outubro até janeiro. E os meses de fevereiro até julho são parcialmente secos. O mês de setembro também é um mês parcialmente seco. E o mês de agosto é seco. Portanto, ela possui 4 meses e meio secos e 4 meses chuvosos. Na zona 6, a zona 6, ela possui uma temperatura média mínima no mês mais frio que varia de 11,8 a 18 graus Celsius. A temperatura da zona 6, média máxima no mês mais quente, varia de 30,7 a 34 graus Celsius. A zona 6 possui um relevo com uma declividade maior do que 8%.
A zona 6, ela possui 6 meses secos. 6 meses secos. Os meses chuvosos dela são apenas 2, mês de novembro e de dezembro. Os demais são meses parcialmente secos e secos. A zona natural 9, a zona 9, ela possui uma temperatura média mínima no mês mais frio, que varia de 11,8 a 18 graus Celsius. A temperatura média máxima no mês mais quente da zona 9 varia entre 30,7 a 34 graus Celsius. A zona 9, diferente das demais, possui uma declividade menor do que 8%. A zona 9, possui, em determinadas áreas, 6 meses secos, em uma determinada área, 6 meses e meio seco. Em uma área, na zona 9, possui 2 meses chuvosos apenas, o mês de novembro e o mês de dezembro. Em outra área, da zona 9, possui o mês chuvoso, 3 meses chuvosos, que vai de novembro, dezembro e janeiro. E em outra área, possui apenas o mês de novembro e dezembro, os meses chuvosos.